um pistão montado num cilindro gasto, porque às vezes o dono do carro chega para vocês e fala, eu não quero retificar o meu motor. Dê uma brunida só, e vamos montar um anel novo e vamos ver como fica, tá? Isso daí vai causar um consumo de combustível, um torque de aperto excessivo, uma biela empenada que causa consumo, né? Também vai poder causar um consumo de combustível. Por quê? Porque nós vamos ter uma vedação imperfeita no motor. Tá? O anel não estando vedando corretamente, você tem uma taxa de compressão menor. E aí você vai ter uma queima xoxa, você vai ter que ter mais combustível para que o teu motor desenvolva aquele desempenho que ele tem que ter, tá certo? Então, a gente costuma dizer que o segredo todo nos motores é a taxa de compressão. Quanto melhor for a taxa de compressão no motor, mais econômico e mais possante ele vai ficar. A gente até faz uma brincadeira, se nós pegarmos um Golzinho 1000 e colocarmos 20/1 de taxa nesse motor, se fosse possível, né, nós teríamos um motor com 200 cavalos de força e fazendo 30 km por litro. É que não existe combustível que resista a essa taxa de compressão de 20, 30/1, que é uma brincadeira que a gente faz, mas isso é uma verdade, tá? Se algum dia inventarem materiais de pistão, de anéis e de câmaras de combustão e de combustível que resistam a uma taxa dessa, né, uma câmara muito pequenininha, e você comprimir 30 vezes o combustível, seria o ideal, tá? Nós teríamos um motor muito pouco poluente, muito possante e muito econômico mesmo, ok? Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Sindirepa de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ok? Eles estão perguntando o seguinte. Trabalho com motor Fire e gostaria de saber por que quando há muito consumo de óleo não apresenta defeito. Deixa eu ver se eu entendo. Trabalho com motor Fire e gostaria de saber por que quando há muito consumo de óleo não apresenta defeito. E após a troca do anel, volta ao normal. Não sei. Não sei te responder. Talvez não tenha entendido bem a pergunta, né? Você diz que quando há muito consumo de óleo, não apresenta defeito. Eu não entendi bem a pergunta. De qualquer maneira, se você puder depois me passar por e-mail, tá? Com mais alguns detalhes, a gente responde para você. Você diz que trocando os anéis, ele volta ao normal, né? É possível que um primeiro jogo de anéis não tenha assentado corretamente, não tenha feito essa parte de assentamento, do brunimento, tá? Então o primeiro anel às vezes faz o trabalho difícil, consome o óleo e depois um segundo jogo de anéis que vai encontrar um cilindro mais bem brunido, né? Provavelmente ele vai parar de consumir. Isso ocorre muito, né? A pessoa às vezes troca um jogo de anéis, esse motor está consumindo óleo porque às vezes o brunimento está muito agressivo, né? Uma pedra muito áspera foi usada. Então esse primeiro anel ele ainda vai apresentar um consumo de óleo no motor. Quando ele está quase chegando no ponto, a pessoa não tem paciência e fala, não tem jeito, esse anel não está bom, vamos trocar o jogo de anel. Aí ele coloca um segundo jogo de anel que encontra já um brunimento quase assentado, e aí o segundo anel é que vai levar a fama de bom e o primeiro vai levar a fama de ruim. Pode ser que seja isso, tá? Mas a gente vai procurar te responder isso com mais detalhes, ok? Telefones, uma pergunta por telefone de São Paulo, tá? Ok, alô? Alô? Quem está falando? Senhor Paulete, aqui é Elcio de São Paulo, autopeças Lumark, boa noite. Ah, Lumark, Elcio de São Paulo. Pois não, Elcio, tudo bem? Meu colega. Tudo jóia, Elcio. A pergunta que eu faço é a seguinte, até qual o desgaste na camisa que é permitido para uma troca de anéis? Tá. Bom, você monta um jogo de anel novo, tá? Ou um anel no motor que você comprou um carro zero, tá? Esse motor ele vai funcionando e vai desgastar, é lógico. As peças móveis do motor não são feitas para desgastar, mas infelizmente desgastam, tá? Então, depende muito do diâmetro do pistão. Se você rodar 200 mil quilômetros com o teu carro, com uma situação de filtragem de ar, filtragem de óleo, né? Não forçando as marchas, usando o carro coerentemente, respeitando a tonelagem máxima, se for uma caminhonete ou um caminhão, tá? Vamos falar em carro de passeio, né? 200 mil quilômetros, se você for abrir esse motor, você vai ter um cilindro aberto 3, 4 centésimos a mais do que quando ele saiu de fábrica ou quando ele saiu da retífica, tá? Só que esses 3, 4 centésimos não são desgastados por iguais, o cilindro está ovalizado. Em algum ponto pode ter 3 centésimos, em algum ponto pode não ter, ou ter só um, né? Então é necessário você abrir o motor, medir numa retífica
e verificar se existe a necessidade de uma retificação, mudar para uma medida maior, né? Tem motores que você pode retificar para 0,50, 1 milímetro, porque são motores que o buraco, vamos dizer assim, né, o cilindro é usinado direto num bloco, como é o caso dos motores AP, dos motores GM, motor Mercedes 352. E tem casos que você troca o kit, que é o caso, por exemplo, dos motores Ford CHT, você troca o kit todinho. Então você joga fora a camisa, cilindro, aliás, camisa, pistões, anéis, e você coloca um jogo novo, tá? Mas, vamos dizer, até uns 3 centésimos de folga, você não vai ter problema de desgaste e consumo de óleo não, tá? Na vida útil do motor, ok? Passando disso, já começa você começa a perceber fumaça branca no escapamento, e é a hora então de você fazer a retificação desse motor, ok? Ou a troca do kit. Perfeito? O Anderson Senai no Ipiranga, por telefone. Anderson, boa noite, obrigado pela presença aí. Qual que é a sua pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber referente às batidas de saia do Porsche e do Celta. Tá. A injeção eletrônica não deveria estar corrigindo o volume de combustível para não bater saia? Os sistemas de injeção eletrônica modernos, eles têm, inclusive, um sensor antidetonante, né? Então, eles percebem até se o combustível está com alguma mistura, ele está, vamos dizer, ele pode estar adulterado, tá? E, então, eles atrasam até o ponto de ignição para evitar uma batida de saia, tá? Agora, o pessoal insiste muito em perguntar o porquê da batida de saia desses motores, tá? Pode ser que seja um problema de projeto mesmo, tá? É capaz de uma nova série de motores eles tentarem fazer uma folga menor nos pistões com o cilindro, talvez fazer um pistão autotérmico mais eficiente, para que assim que ele aqueça ele diminua a folga, porque se bate tem folga, tá? Tem folga excessiva ou algum erro de geometria no pistão, tá? E infelizmente os nossos sistemas de injeção modernos, eletrônicos, eles não conseguem evitar esse tipo de problema, tá? Infelizmente não. Pode ser que seja um problema no próprio motor mesmo, tá? Ok? Bom, pessoal, a gente vai encerrar um pouquinho agora essa parte das perguntas e vamos entrar no terceiro bloco, que seria a última parte da nossa palestra, tá? Depois nós vamos abrir novamente para mais algumas perguntas. Agradeço a participação das perguntas e desculpa se a gente não pode responder tudo com mais detalhes, né? São coisas que às vezes precisam de alguma pesquisa para a gente não falar bobagem para vocês ou estar falando coisas sem sentido, tá? Vamos lá então para o terceiro bloco, pessoal. Boa palestra para vocês. Outro fator que leva ao consumo de óleo, né, seria um torque excessivo nos parafusos de cabeçote. Isso é muito comum, tá? Cada motor tem o seu torque correto de aperto do cabeçote. Às vezes o montador, por não ter a especificação técnica do motor, ele pode exagerar um pouco no torque de aperto, tá? Até para evitar uma queima de junta. E nós vamos ter uma deformação do cilindro, tá? Principalmente quando esse motor estiver numa situação de carga maior, né? Com a lotação do carro completa, uma carga maior se for um caminhão, num dia mais quente. Se o sistema de refrigeração também não estiver 100%, alguma ferrugem já dentro das galerias, alguma coisa, esse motor vai deformar o cilindro. Então nós vamos ter engripamento em faixas, né? Se você abrir o motor e verificar o pistão, ele vai estar engripado em faixas, tá? Normalmente vocês observam, colocando o pistão engripado mais ou menos posicionado no motor, ali por cima, sem o cabeçote, vocês vão ver que as faixas de engripamento estão coincidindo com os parafusos de cabeçote. Isso se agrava se o motor for sob medida, porque se vocês tiverem um motor 0,50 ou 1 milímetro, ele está com furo maior, a camisa está mais fina, portanto os parafusos, os buracos dos parafusos estão mais próximos do cilindro. Você tem uma possibilidade de deformação maior no cilindro, nesses casos de sobremedida do motor, tá? Sobre retificações, né? Sobremedidas do motor, tá? É muito importante também, se vocês pegarem a especificação de aperto de motores que trabalham com parafusos elásticos, ok? É muito importante a substituição desses parafusos, porque eles são orientados primeiro vocês darem um torque em aperto mesmo, vamos chamar assim, e depois